O jornalismo responsável, sempre em busca de novas matérias sensacionalistas, acaba por transformar a vida real em um espetáculo, onde o público busca o pior do circo de horrores. Este é o tema do curta-metragem Abuso, de Vitor Romeira, que é o entrevistado de hoje aqui no CurtoNesp. Professor, a mamãe falou que o papai vai pra cadeia. Filha, não sei por que você continua defendendo esse cara. a minha opinião continua a mesma. Você não vai dizer nada? Recebemos aqui hoje o Vitor Romeira, diretor do curta Abuso, e a editora Vanessa Nascimento. Obrigado, é um prazer ter vindo aqui com vocês. Obrigada, é um prazer estar aqui. É um prazer nosso recebê-los. Vitor, uma coisa interessante do curta, para quem assiste o Abuso pela primeira vez, é que remete à história da escola de base de São Paulo, que a mídia bateu muito em cima e depois foi descoberto que os acusados eram inocentes. De onde veio a sua inspiração para criar o roteiro de Abuso? Então, o caso da escola base realmente foi inspiração para a gente, né? Na hora que eu estava tendo as ideias, a nossa orientadora, que é a Débora Burini, ela mostrou para a gente, fez a gente ler bastante coisa sobre a escola de base. E, inclusive, tem uma certa semelhança assim, do roteiro, também é uma escola, é um professor, né, que acaba abusando da menina. E até ela questionou se não ia ficar muito parecido e tal. Mas eu acho que a gente optou por manter o enredo dessa forma, pelo crime ter todo esse sensacionalismo em cima, né? Geralmente quando a pessoa é acusada de um estupro, de um abuso, a mídia já cai em cima, o cara já é atualmente o culpado. Né? Não sei se você quiser. Eu acho que na época a gente pensou, é um tema batido, é um tema que passou, mas eu lembro que quando a gente estava no ano passado, quando a gente produziu, a gente chegou a ver casos que aconteceram semelhantes também. Uma escola, foi no Nordeste, né, em que aconteceu também que um professor foi acusado e depois foi descoberto que não era nada disso, mas ele já tinha sido demitido. Então, acho que, apesar de parecer assim, é um caso batido, lembra a escola base, é para lembrar também, né, que foi meio chocante, foi muito chocante o que aconteceu, mas que ainda acontece. É recorrente, né? E que tem a ver com um pouco do tema da ética, né? E ética e imprensa acaba sendo um pouco mal entendido às vezes pelo público, que ele busca muito como ser justiçado pelo aquilo que ele vê na TV, né? No jornalismo, na mídia impressa, etc. Como que você quis demonstrar a reação do público perante o caso que você apresenta no vídeo do Abuso? A gente mostrou, a gente tem alguns núcleos ali dos espectadores que estão participando. Então tem tem a família, tem 2 núcleos familiares, né, que é da avó e o neto e o pai e a filha. E são meio que tem algumas diferenças, né? Então a senhora é aquela mulher que já assiste julgando, né, não assiste com olhar crítico, acredita naquilo que vem para ela da televisão, né, enquanto que o neto já está mais ligado ali na internet, mas também ele está mais preocupado para ver as piadas do que realmente ir atrás do que aconteceu. O pai da Camila, por a Camila estudar, isso acaba meio que cegando também. A própria Camila está ali falando para ele, não é assim, ó. E ele acaba, não. Ele viu na TV, então aquilo é desse jeito. E isso acontece demais, né? Muito que a mídia mostra, a gente acaba absorvendo aquilo sem ter o raciocínio, sem ter a crítica, sem ter uma reflexão. E falando em relação aos núcleos familiares, Vitor, a gente nota que não são famílias convencionais. Você pensou nisso durante o processo de roteiro, que não queria famílias convencionais, ou foi alguma estratégia para a produção do filme mesmo? Teve um propósito logístico também, pelo motivo de que às vezes colocar um núcleo familiar exige mais atores, né? Então a gente preferiu a gente optou por colocar 2 pessoas, né, nesses núcleos, né? A princípio o roteiro ainda tinha mais um núcleo familiar, a gente cortou e tal, estava muito grande. E ele não teve assim um propósito específico de ser a senhora e o neto, né? O propósito da senhora e o neto é para ter esse conflito de gerações, né? Então a senhora é aquela pessoa, não, vamos ligar no telefone, porque o telefone é que importa, esse negócio de internet, né? E ele não, ele está super antenado. Né? E no caso do pai e da filha, acabou sendo mesmo uma questão mais de logística, né? Eu acho que a gente não pensou assim, nos núcleos familiares, era mais para ter
alguém que fosse ligado ali à questão da escola, aí o pai bravo já, e a avó e o filho para essa diferença de idade. Vanessa, quem assiste o curta nota que ele é muito bem montado e ele mistura bem essa linguagem cinematográfica na parte mais do curta mesmo, a metragem, enquanto a história decorre, e a linguagem televisiva, quando a notícia é mostrada, quando o programa pede a opinião do público. E quem assiste consegue distinguir muito bem o momento televisivo do momento cinematográfico. Como que foi editar isso? Como que você pensou nessa diferença de linguagem que você utiliza? Então, a gente era um desafio, achava sempre montagem, desde o começo, como é que a gente ia construir sem ficar um Frankenstein, para ficar também de uma forma, ser um filme no fim, um todo, assim, não... a gente tem isso bem separado, tem uma linguagem televisiva, tem um momento de cinema, tem a parte das animações que fazem transição de tempo, tudo. E tem internet ainda também. Tem a questão da internet e para juntar tudo isso de uma forma que fluísse bem o filme, que você não perdesse o espectador, isso foi trabalhoso, assim, mas a gente pensou desde o início, desde o roteiro, da construção do roteiro, como que isso ia ser feito. E daí, quando chegou para mim, na hora da edição, já não era uma surpresa, assim. Então, eu já tinha uma boa ideia do como a gente ia fazer. A questão de televisão, eu já tinha uma familiaridade maior, assim. Eu já trabalhava em televisão. E você participou do processo também desde o início, então... Desde o início. Você conseguiu visualizar. Desde o início, da concepção da ideia, assim. A gente começou... desde que a gente começou a pensar no roteiro, desenvolvimento do roteiro, a gente estava presente ali, a equipe de montagem, eu e uma assistente, para a gente pensar como é que isso ia ser feito no roteiro, tudo. E daí a gente teve alguns desafios, a questão para manter o ritmo no filme, que tinha a parte dos depoimentos, isso a gente achou que ia ser tirar de letra, assim, porque é simples, é uma câmera parada, tudo. Só que ele acabava criando uma quebra de ritmo bastante complicada, assim. A gente foi trabalhando em cima disso para conseguir resolver e ter um filme mesmo redondinho, mesmo com todas as diferenças de linguagem. Sim, e acabou que ficou bem dinâmico e é um curta que você assiste sem ter pausa, assim, né? E que equipamento vocês utilizaram? A gente usou... Para produzir essas diferentes linguagens, assim, teve diferentes equipamentos para produzir, por exemplo, a linguagem da televisão ou a linguagem do filme em si? O equipamento de fotografia acabou sendo bem parecido, né? A gente usou uma câmera, né, da Canon, uma câmera 7D. A gente, acho que após acabou dando mais essa diferença, né, de tratamento de cor também, né, a própria montagem faz essa diferença. E de equipamento acho que não teve, né, muita diferença, assim. Eu acho que foi mais trabalho ali com a luz e na pós-produção, tratamento de imagem mesmo, porque de equipamento... Teve o caso no programa Resolva o Caso, que a gente tinha aquela linguagem parecida com o Você Decide, né? Então tinha um trilhozinho do apresentador, né? Isso a gente quis retratar bem, então era bem ali o programa, quem assistisse ia lembrar muito desse tipo de programa. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já com mais Curta Unesp. E estamos de volta com o Curta Unesp, hoje com o curta-metragem Abuso, da galera de São Carlos. Como que você pensou essa relação da sociedade que vê na mídia uma forma de ser vingada e de ser justiçada contra as injustiças cotidianas, no caso da aluna e do professor? É um tema bem recorrente, isso acontece bastante. As pessoas veem não só no jornalismo, veem nas novelas, né, esse tipo de coisa, de ter ali aquela vítima e acaba abraçando aquilo, né, igual a senhora fazia. E uma coisa que a gente quis colocar bastante em pauta no abuso é que hoje com a internet, né, o poder da opinião das pessoas, ela não recebe só passivamente aquilo, né, de assistir o programa em casa e acusar. Né? Hoje em dia, qualquer comentário que você faz ali numa rede social, aquilo vai virar uma bola de neve e
né, a notícia passou de uma fofoquinha na escola e foi para a rede nacional, né, e isso foi graças à internet no dia de hoje, né, não foi um caso que estourou primeiro, né, na televisão, né, então a gente quis mostrar essa parte da disseminação da notícia através da internet que é absorvido pela sociedade, né? E da responsabilidade mesmo que o espectador tem hoje em dia, né? Do que ele coloca lá, do que ele expõe. Ele só fez um comentário, fez uma piadinha, mas o que aquela piadinha vai acarretar, né? Então, só as pessoas que assistirem terem essa reflexão também. E dentro desse contexto de sensacionalismo midiático, a nossa produção conversou com o professor Carlos Napolitano. Vamos conferir? Sempre é possível haver um pleito de indenização, em especial um pleito de indenização por danos morais, quando se atinge a honra, a intimidade e a privacidade de uma pessoa. Quando há um procedimento público, judicial, uma investigação policial e esse fato é divulgado pela imprensa, ela de alguma forma fica inocentada dessa divulgação porque ela está dando uma notícia. Agora, se ela colaborar com uma divulgação ou com a retransmissão de um dado falso e sabendo disso, né, se o meio sabe dessa informação inverídica, sabe dessa forma de divulgação de um fato não real, aí a própria imprensa também pode ser condenada ao ressarcimento de um dano moral ou material que a pessoa sofreu. Existe uma diferença de fato entre o tempo midiático e o tempo da justiça. A mídia trabalha com o tempo real. Então, quando o fato acontece, a notícia tem que ser dada. Já a justiça, ela trabalha com um tempo diferido, ou seja, ela analisa o caso e depois dá uma decisão sobre isso. Então, muitas vezes, como no caso da escola base, ou outros assuntos relacionados a modalidades criminosas, a imprensa, de uma forma geral, divulga o fato com estardalhaço, com ênfase. E muitas vezes essa pessoa envolvida numa modalidade criminosa, ele pode ser absolvido até mesmo do processo, e essa notícia não é dada com o mesmo destaque, né? Justamente por essa diferença entre o tempo real da mídia e o tempo diferido de um processo judicial. Pensando sobre o prisma jurídico, talvez uma abordagem ética seria uma abordagem imparcial, sempre ouvindo as duas partes, como se faz num processo judicial. Ou seja, ouvindo sempre as versões sobre um fato. Aí talvez a mídia tenha uma participação, uma presença imparcial na divulgação da notícia. Como que foi o processo de produção do curta-metragem? O curta-metragem ele foi um trabalho de conclusão de curso lá da UFSCar. Ele foi feito durante um ano inteiro, né, 2011. Ele começa, na verdade, no ano anterior, em 2010, com a elaboração da ideia, né, faz o roteiro, tem uma banca que avalia, né, alguns projetos que passam, e daí a partir daí a gente começa a melhorar o roteiro, a ir atrás das coisas de produção, né, a gente tem ali um período de gravação que é estipulado, não que tem que cumprir a regra, mas o corpo de equipamentos da universidade foi reduzido. estipulado pela data da universidade. Então, aqueles equipamentos a gente só pode usar aquele tempo e acaba sendo que a gravação toda ali, né? A gente aluga alguma coisa que não tem na universidade, que precisa ter para o curto, para a nossa proposta. E a arrecadação, por exemplo, do dinheiro acaba sendo um pouco do dinheiro do nosso bolso, as festas que a gente faz para arrecadar, rifa, né? Todo esse tipo de coisa. O pessoal da cidade apoiou bastante ou não? Empresa, loja, essas coisas? Então, São Carlos como é uma cidade bastante universitária, acaba sendo sufocada, assim, todo mundo pede apoio bastante lá. Uhum. Então, apoio, por exemplo, em dinheiro é muito difícil de conseguir, né? A gente conseguiu apoio de alimentação, né? Às vezes um jantar para os atores, né? Algumas pizzas para o pessoal comer. Então, teve alguns apoios, sim, que a gente consegue na cidade. Mas permuta mesmo, né? Permuta. E falando em atores, o elenco de vocês ele é muito bom, ele é muito bem treinado. Como que foi essa preparação do elenco? A gente começou a procurar atores, eu acho que logo que o roteiro foi fechado, assim, era complicado, tinha uma quantidade enorme de atores. E o Vitor começou a trabalhar com eles já desde
desde o começo, desde os ensaios, assim, ele acompanhou de perto todos os ensaios, já para escolher, assim, já quem tinha mais o perfil para começar a trabalhar. Ele trabalhou muito intensamente com os personagens principais, né? Eles são de São Carlos mesmo, os atores. Não, a gente fez... Antes o roteiro já tinha mais atores, a gente cortou, assim, porque realmente, para um curta, acaba sendo bastante nesse sentido, né? Teve 12 atores e alguns figurantes. E a gente, lá em São Carlos, é muito... Não tem bastante profissionais, assim, né? E acaba... Tem alguns profissionais bons e como nós são poucos. E acaba sendo repetido, assim, todos os curtas que são... Às vezes acaba usando os mesmos. Né? Então a gente acabou pegando algumas cidades ali perto. Tem atores de Sorocaba, de São Paulo, de Araras. Tem atores profissionais reconhecidos lá no filme de vocês também. Tem alguns que já são, né? Que trabalharam em televisão, tudo, né? A Inádia Carvalho já é uma profissional mais... reconhecida, e tem alguns que são mais amadores, a gente acabou nivelando. Assim. Você falou que tem 12 atores, mas tem o pessoal da escola que é muita gente. São os figurantes. Aí você conseguiu colaboração da escola, por exemplo, não? Na verdade, não eram os alunos daquela escola especificamente. A gente conseguiu, em questão de produção mesmo, você pode ir lá, por favor. Tem alguns lá que nem são adolescentes, mas se passa passaram por adolescente, né? A gente coloca mais no fundo, quem não, né? E acho que a gente conseguiu colocar bastante gente, assim. Deu para parecer que era uma escola, né? Com certeza. E o trabalho com os atores foi um desafio também, porque foi meu primeiro curta, né, como diretor. Eu nunca tinha nem dirigido atores. Mas você tinha trabalhado com televisão já há algum tempo, não? Não, com televisão não. Era só... Quem trabalhou com televisão foi a Vanessa. Eu tinha trabalhava com educação à distância e nunca era questão de dirigir mesmo um ator. Né? E acabei pegando algum material ali, aprendendo muito mais na prática, nos ensaios, estar lá com eles e perceber o que, nossa, isso não está funcionando, e tendo que mudar. Né? E daí tinha um ensaio em cada cidade, a gente ia... Né? Tem os atores que também eram bons, então conseguiam... Que bom, né? A gente acaba aprendendo muito por tentativa e erro mesmo. Uhum. E o Curto Nesp vai para um rápido intervalo e volta já já. E estamos de volta com o Curto Nesp, hoje com o filme Abuso. Uma coisa interessante do filme, que a gente até falou um pouco aqui, é sobre que tudo acaba virando piada na internet, inclusive assuntos sérios, por exemplo, a morte do Bin Laden, guerra no Afeganistão e etc. Como que vocês buscaram retratar isso no filme de vocês? A gente tem ali, o uso da internet veio bem para isso, assim, os comentários no Twitter, desde comentários um pouco mais sérios, até piadinha mesmo com o professor de química, aquelas piadinhas infames que a gente ouve no cursinho. E aí a gente acabou optando por fazer também um autotune, que é uma febre, né, na internet, com o caso, com tudo que tinha de um apanhado, com tudo que saiu na televisão. E fazer esse autotune que até o adolescente, totalmente alienado, assim, tipo, o caso já passou, já terminou, ele continua lá, ele ainda está se divertindo em cima da história, mesmo ela já tendo terminado, já ser uma notícia fria, para mostrar que isso que passou, que até já morreu o caso, assim, já foi resolvido, ele foi inocentado, mas ele ainda continua sendo piada na internet. Vitor, uma coisa que a gente vê no curta-metragem de vocês é que a notícia, quando ela estoura, ela é retratada o tempo todo na mídia de uma forma estrondosa. Só que depois, quando o professor ele é inocentado, a mídia não dá a mesma importância. E você retratou isso muito bem como acontece na realidade. Como que você vê essa relação da imprensa com os casos, principalmente judiciais, por exemplo? Isso a gente quis tratar exatamente dessa forma. O caso, quando ele bomba, né, na televisão, a mídia cai em cima, tem notícia, tem um monte de coisa. E quando eles erram, não dá esse mesmo espaço. Né? Então, no caso, o professor, a mídia solta uma pequena nota ali, o professor foi inocentado, e já logo vem uma outra notícia sensacionalista, né? E a gente vê que a senhora, ela nem parou para refletir que ela tinha acusado o professor. Ela já está acusando o novo assassino que matou a facadas.
né? E isso acontece. Então a notícia acabou, né? Poucas pessoas ficaram sabendo que o professor, tem pessoas que ainda acham que ele é culpado, por exemplo. Mas a notícia está lá na internet, ainda é piada, vira espetáculo, simplesmente entretenimento, né? E a vítima, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente sabe que ela perdeu o emprego, que ela, né, tá ali a relação dela com a filha. Também. E provavelmente aquilo não vai voltar ao normal. Mesmo que ela consiga um emprego, ainda vai ter gente que ainda vai ter um pé atrás com ele, né? Muita coisa na vida dele, né? Ele não tem um espaço de ir lá na mídia e se retratar e mostrar que ele não é aquilo que a mídia mostrou. E isso os personagens da vida real. Mas no caso do seu curta, que a personagem é sua, que futuro você dá para o professor? Eu vejo ele como se realmente não ia conseguir voltar à vida cotidiana. Ele, apesar de ter o diretor ali que confiava nele, ele não... É um caso muito forte, né? É uma acusação muito séria para ele não ter essa retratação. Eu acho que isso acontece muito na vida real. No próprio caso da escola base, eles não conseguiram se reestruturar, né? Teve apedrejamento de tudo e, no máximo, o que acontece, como foi um caso que veio à tona, às vezes até pode conseguir a indenização e tal, mas isso não é o suficiente. Né? Porque a moral da pessoa já foi ferida. Já. Uhum. E como tem sido a repercussão do curta-metragem Abuso? Ele já tem entrado em alguns festivais, né? Esse ano entrou no festival no Kinofórum de São Paulo, passou um festival em Tocantins, mas acho que o principal vitória, a conquista dele foi o prêmio da Intercom, que a gente inscreveu. Ele ganhou o Intercom Sudeste em Ouro Preto, passou para o Nacional e ganhou o Intercom Nacional lá em Fortaleza. Né? Que é um prêmio importante, está concorrendo com os melhores curtas universitários do Brasil inteiro. Exatamente. E tem esse peso acadêmico também, né? Não só a parte artística ou técnica, tem também da mensagem que ele quer passar, em questão do jornalismo. E até agora, assim, foi o que mais deu orgulho, assim, pra gente. Para vocês que são recém-formados e que estão adentrando no mercado agora, como que vocês veem que a realização de curtas-metragens podem ajudar vocês, de repente, na conquista de um emprego ou até para ter repertório mesmo? Eu acho que é uma experiência, assim, a gente ficou um ano nele, foi uma experiência profissional que a gente não tinha tido, que a gente não teve durante toda a graduação. A gente fez uns outros curtas, assim, mas com o empenho, com a dedicação que o curta de conclusão de curso exigiu da gente, foi a nossa primeira experiência profissional mesmo. Vanessa, você como editora de imagens de telejornalismo, teve algum momento que você se deparou com alguma notícia, como o caso do filme de vocês, ou não? Não, eu nunca editei nada sobre o assunto, mas eu cheguei a fazer até um copião uma vez sobre matérias da escola base. Depois do filme pronto, tudo, eu até comentei com um repórter na época que pediu isso. Eu falei, eu fiz um curta baseado, né, nessa história toda, assim. E foi até interessante que ele estava fazendo um copião para dar uma aula sobre o assunto, assim, que, como exemplo, de que era uma aula para um curso de jornalismo, sobre questão de ética mesmo. Mas eu tive a felicidade, eu acho, assim, de não me deparar com nenhuma notícia tão chocante, assim. E com certeza você vai dar uma abordagem diferente dessa sensacionalista que a gente assistiu, de repente, no curto. Eu espero, assim, que se eu me deparar com alguma notícia, assim, a gente consiga... acho que é importante, assim, dar notícia sempre, óbvio, mas sem criar um espetáculo em cima disso. E para encerrar, Vitor, que mensagem você gostaria de deixar para quem vai assistir seu filme agora? Acho que é um apanhado de tudo que a gente falou aqui mesmo, né? Para ter essa crítica em relação à mídia, a responsabilidade de você como espectador, né? Que hoje em dia você não é só passivo, você também é ativo, você é responsável por tudo que você coloca, tudo que você fala para alguém, que você coloca na internet. E acho que basicamente é isso. Espero que vocês vão assistir o curta agora aí no final do programa. Espero que vocês gostem. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui no Curto Nesp. Obrigado, eu que agradeço. Obrigada. E agora a gente vai para um rápido intervalo e volta já já com o curta-metragem Abuso. Estamos de volta com o Curto Nesp. E agora vamos conferir o curta-metragem Abuso.
E aí, pessoal? Deixei vocês sentarem juntos para fazer os exercícios e não para ficar conversando. Professor, já vai tocar o sinal, libera aí. Não posso liberar vocês antes do sinal, são regras da escola, galera. Quem for terminando, vai guardando o material e espera um pouquinho, ok? Pessoal, rapidinho, ó, só mais um recado. Eu quero esses exercícios prontos na semana que vem, certo? Se vocês quiserem copiar um dos outros, pode copiar. Mas eu já vou avisando que é matéria de prova, tá? Então eu sugiro que vocês tragam a semana que vem pra gente corrigir e tirar as dúvidas, ok? Liberados, galera. Tchau, meninas. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, bom fim de semana. Tchau, bom fim de semana. Vivi, posso falar com você rapidinho? É que eu combinei de almoçar com as meninas. Mas vai ser 5 minutinhos, eu prometo. Pode ser? Pode. Meninas, eu vou conversar com a Vivi rapidinho. Vocês esperam aí fora? Tudo bem, a gente espera aqui fora. Tá, joia. Obrigado. Lá você vai ter quem foi? Quem? Vivi, espera aí. Na manhã desta terça-feira, ocorreu uma suspeita de abuso sexual no colégio... Olha lá o professor que saiu no jornal. Lá na cidade de João Ferreira, na região metropolitana de São Um Paulo. professor. Uma garota de 13 anos acusou... Tá ouvindo, Vinícius? De tê-la assediado... Ô, Vinícius, tô falando com você, menino. Sobre o baixo rendimento da aluna nas provas Que é, vó? Você viu o que o professor fez? Não, eu tô jogando. Mas você devia ver. É uma notícia importante. Podia estar acontecendo na tua escola, menino. Investigação em andamento. O diretor do Sofia não permitiu a entrada da equipe de reportagem no local e não autorizou... É do professor que abusou da menina? É. Eu vi na internet, tá bombando o assunto. Tá o quê? Nada, vó. Esquece. Entrar em contato com os familiares da aluna. Veja o depoimento da mãe da vítima. Minha filha não quis sair do quarto o dia inteiro. Pai, você não vai acreditar no que aconteceu na escola ontem. O professor... Deixa eu ver as notícias. Não, mas você não vai imaginar o que aconteceu ontem. Filha, só um pouquinho. Calma. E aconselhou aos pais dos alunos do colégio Sofia a não tomarem medidas é a sua escola. O que está acontecendo? Por que você não me disse isso antes? Foi isso que eu vim te dizer, mas você não deixou. Mas por que você não me interrompeu, filha? Quem é esse cara? Ele é seu professor? Ele dá aula pra você? Mas... Amanhã mesmo eu vou na sua escola. Calma, pai. Ninguém provou nada ainda. E o Augusto é um dos professores mais legais da escola. Não me interessa. É melhor prevenir do que remediar. Amanhã mesmo eu vou na sua escola. Eu vou falar com o seu diretor. Enviada ao governo brasileiro, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos pediu para que seja... Por favor, sente-se. Nós estamos gravando essa entrevista em vídeo. Por favor, se apresente. Meu nome é José Linhares Fonseca, eu sou o diretor do Colégio Sofia. O professor Augusto leciona nesse colégio há mais de 15 anos, é considerado um dos nossos melhores professores. Estou tão informado quanto vocês. A aluna Viviane saiu da sala chorando, dizendo que o professor Augusto... Eu recebi várias ligações de pais pedindo para expulsá-lo. Não podemos tomar uma decisão tão drástica assim. É com pesar que afastamos o professor Augusto, até que o caso seja resolvido pela polícia. Osana Soares Ferraz. Teve uma vez que a mamãe não deixou eu ver o papai, porque eu tinha me machucado na casa dele. Eu queria falar com o papai e perguntar o que ele fez. Todo mundo tá falando mal dele, mas ninguém fala o que é. Eu sei que meu pai não é mau. Ele deve ter feito sem querer.
Nesta semana temos mais um caso envolvendo abuso de menores. Desta vez foi na cidade de João Ferreira, região metropolitana de São Paulo. Uma aluna do Colégio Sofia acusou o professor de Química Augusto Ferraz por abuso sexual durante o horário de aula. Vamos ver como essa história começou. Façam os exercícios 4, 5 e 6 da página 87. Para a semana que vem. Vocês podem arrumar seus materiais agora, mas esperem um sinal para sair. Podem sair agora. Você fica. Por quê? Porque eu tenho um assunto importante para falar com você. O que vocês estão esperando? A cena que você acabou de ver é baseada em depoimentos extraídos pela polícia de alunos presentes em sala de aula no dia da acusação. Agora você tem duas versões da história, a de Augusto Ferraz e a de Viviane. E é você quem vai escolher qual delas é a verdadeira. Se você acha que Augusto Ferraz realmente abusou de sua aluna, ligue para 0900 778 1001 ou mande mensagem de texto com a palavra culpado para 39501. Agora, se você acha que Viviane mentiu para todos e que, na verdade, nada aconteceu, ligue para 0900 778 1002 ou mande mensagem de texto com a palavra inocente para 39502. O final mais votado será exibido logo após o intervalo comercial. Até já! Vinícius, pega o telefone aí pra mim, por favor. Bom, sabe quanto que eles cobram por essas ligações? É mais fácil mandar uma mensagem, é mais barato. Não, tem que ser ali, no duro, de verdade. Vai, pega lá, por favor. Dá na mesma, vó? Tá, mas eu quero ligar. Dá licença? Pega pra mim, por favor. Você vai votar no culpado, né? É claro que sim. Disca para mim, por favor. Você não sabe usar o telefone, vó? Claro que eu sei. É que depois eles ficam pedindo pra ficar apertando aqueles botõezinhos lá e eu fico toda confusa. Não custa nada, vai. Nossa, eles fizeram o professor parecer um carrasco nessa simulação. Não tem nada a ver com ele. Filha, não sei por que você continua defendendo esse cara. Olha, eu acho que é tudo invenção da Vivi. É bem a cara dela mesmo. E agora que chegou a esse ponto, ela deve estar com medo de dizer a verdade. Você nem tá ouvindo o que eu tô dizendo, né? Filha, desculpa, eu tô ouvindo. Amanhã tem um pessoalzinho aqui em casa, uma reuniãozinha só nossa. Melhor você nem comentar nada que estuda nessa escola, tá? E por quê? Por que não? Olha, é muito tarde já, você vai levantar cedo, melhor você ir dormir. Mas eu quero ver o final. Vai, tá bom, filha, vem cá. Mas só até terminar o programa, viu? Estamos de volta com Resolva o Caso. E com incríveis 87% dos votos, confira agora o final que você escolheu. Pode chegar mais perto, meu filho. O que eu tenho para te falar, uma coisa muito séria. Brinco bonito. Você ganhou? De quem? Da minha mãe. Sua mãe tem muito bom gosto. O que foi? Só te fiz um elogio. Você disse que tem uma coisa importante para me falar. Você tem razão. Você não faz ideia do que seja? Não. Na última prova, sua nota não foi muito boa. Na verdade, foi péssima. Você vai ter que se esforçar para melhorar essa nota. Eu vou ter que estudar bastante mesmo. Vai mesmo. Mas nós podemos dar outro jeito, viu? Você sabe que mesmo que você estude, eu posso te reprovar, não sabe? Hã? Vou ficar bem quietinho.
os alunos só falam disso na escola. Ainda mais depois que passou aquele programa. A minha amiga da escola falou que não pode mais ir brincar em casa. A minha opinião continua a mesma, como a de todos os professores do colégio. Ele disse que só depois da Acariação. Isso. Só depois disso a gente vai poder se ver de novo. Eu demiti o professor Augusto. Eu não tive outra escolha. É o nome da escola que está em jogo, entende? A mamãe falou que o papai vai pra cadeia. Policiais ainda estão à procura dos suspeitos. O caso do professor Augusto Ferraz no Colégio Sofia foi resolvido ontem à tarde numa cariação realizada no Departamento de Investigações de João Ferreira. Augusto Ferraz foi considerado inocente e todas as acusações foram retiradas. A Polícia Rodoviária Federal apresentou um balanço da violência nas estradas durante Você não vai dizer nada? Páscoa. Dizer o quê? Você foi lá, fez o maior escândalo para ele ser expulso e me matou de vergonha, por sinal. Eu não fui o único. Tá bom, agora ele pode ter o emprego dele de volta, não pode? A conclusão é que houve menos acidentes, menos mortes e menos feridos. No bairro de Três Marias, na periferia da cidade, um jovem de 21 anos matou a ex-namorada a facadas. Testemunhas dizem que o motivo do crime seria... Esse homem é um animal! Ô Vinícius, eu tô querendo ver o jornal, pode ser? Desculpa, vó. É um doente, um descontrolado. Acusou. Eu vou ter que estudar. Inocente. Culpado. Inocente. Culpado. Ele mentiu para todos durante o horário de aula. Ele mentiu para todos durante o horário de aula. Acusou. Confira agora o final que você escolheu.